Você pode falar comigo? Velocidade. Não é isso que nós estamos falando esse mês? Velocidade. Diga para o teu irmão mais uma vez. O pastor gosta de fazer isso, né? Fala assim, meu irmão, velocidade, meu filho. Essa palavra que eu quero liberar sobre a sua vida essa noite vai respaldar você para viver essa velocidade em nome de Jesus. Você pode fechar os seus olhos, vamos orar. Jesus, nós estamos mais uma vez diante de Ti como igreja, e este é o momento da semana que nós reservamos, nós protegemos esse horário da semana, para que nada venha roubar este momento, onde nós estamos reunidos como igreja, em poder Te adorar e ouvir a Tua voz. Nós queremos ouvir a Tua voz neste momento. Você pode fazer essa oração a Jesus. Fala, Jesus, fala comigo essa noite. Você pode falar isso para ele. Fala, Jesus, fala comigo. Eu preciso ouvir a Tua voz. Aleluia. Evangelho de Lucas, capítulo 17, versículo 5. Olha só o que diz aqui. Então os apóstolos disseram ao Senhor: aumenta a nossa fé. O Senhor respondeu: se tivesseis fé como um grão de mostarda, diríeis a esta amoreira: arranca-te pela raiz e planta-te no mar, e ela vos obedeceria. Amém? Gente, para pensar, esses homens, eles caminhando ali com Jesus, os discípulos caminhando com Jesus, e eles começaram a ver cego enxergar. Vou falar de novo. Cego enxergar. Ó, já tem uns 5 avivados comigo. Cego enxergar, surdo ouvir, paralítico andar, os mortos sendo ressuscitados, Jesus transformando a água em vinho, andando sobre as águas, acalmando tempestade. E de repente fala para eles assim, ó, e mais, vocês vão ter que aprender a perdoar 70 vezes 7. Setenta vezes 7. Quem está entendendo isso aqui? Os discípulos olham para ele, porque Jesus fala assim, ó, vocês estão vendo as obras que eu estou fazendo? Vocês vão fazer obras maiores. Pega isso, gente. E ó, vocês vão ter que aprender a perdoar 70 vezes 7 vezes por dia. Os discípulos olham para Jesus e falam: ô Jesus, então é o seguinte, aumenta a nossa fé, que é difícil. Tudo isso que a gente está vendo você fazer, tudo isso que está acontecendo, e perdoar assim, Jesus, é difícil. Aumenta a nossa fé. Ei, quem está comigo aqui? Talvez você entrou aqui nessa noite falando: Jesus, está muito difícil a minha vida, tudo que eu estou tendo que resolver, tantas coisas lá na minha casa, Jesus, está complicado, aumenta a minha fé. Aí Jesus fala para eles assim: olha, se vocês tiverem fé como um grão de mostarda. Veja, Jesus não falou assim, ó, se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda. Ele falou: se vocês tiverem fé como um grão de mostarda. Sabe por quê? Jesus não estava preocupado com o tamanho da fé deles. Jesus estava preocupado com a qualidade de fé deles. Porque qual é uma das qualidades do grão de mostarda? Pega isso, irmãos. O grão de mostarda, ele cresce com velocidade. O que Jesus está falando para eles é o seguinte: olha, vocês precisam ter uma fé com essa qualidade, uma fé que cresce
com velocidade. Ei, vocês estão comigo aqui essa noite? Querido, se você tiver uma fé com velocidade, aquilo que Deus tem para a tua vida e você ainda não está vivendo, você vai começar a viver. Tem coisa que Deus tem para você que você ainda não viveu, porque falta velocidade nessa fé. Diga para o seu irmão assim, está faltando velocidade na tua fé, filho. Sabe, deixa eu te falar, tem coisa que você não viveu ainda, não é porque você não acreditou, não é porque você ainda não creu, mas você creu muito devagarzinho. Sabe, é muito lento para acreditar, é muito lento para crer. Sabe, olha o que o Espírito Santo falou para mim. Você não conhece a potência do motor do teu carro simplesmente olhando no velocímetro. Agora eu conheço, porque olha lá, está marcando 200, está marcando 240, está marcando 280. Não é assim que você conhece a potência verdadeiramente do motor do teu carro. Você conhece a potência verdadeiramente do motor do teu carro quando você chega nessa velocidade. Não estou falando para você fazer isso, amém? Se bem que alguns já fizeram. Então olha só, ouça o que eu vou te falar aqui. Tem coisas que Deus tem para você, que você só vai descobrir, que você só vai conhecer, que você só vai viver quando você chegar no limite da velocidade da fé que Deus te deu. Muitas vezes você está andando na sua fé aí a 60 por hora. E você está querendo viver algumas coisas. Deus está falando para você, vai lá no limite de velocidade, vai lá no 220, lá no 280, velocidade nessa fé. Aí você vai descobrir quantas coisas eu ainda tenho para fazer na tua vida. Levante a sua mão e diga assim, eu preciso crer mais rápido. Velocidade. Bate a mão na mão do seu irmão e fala, meu irmão, vamos lá, velocidade. Diga para ele assim, velozes e fervorosos. Quem está entendendo aqui essa palavra? Será que você está entendendo que tem coisa que você ainda não viveu porque está faltando velocidade nessa fé? E é sobre isso que eu quero falar hoje. Alguns homens que tinham uma fé veloz e que viveram coisas extraordinárias, amém? O primeiro homem que eu quero falar aqui essa noite para nós, aqui neste lugar, é Abraão. Esse cara tinha uma fé veloz. Ele é considerado nosso pai na fé. A história deste homem conta lá em Gênesis. E certa vez Deus chega para este homem, Gênesis capítulo 22, Deus chega para este homem e fala assim, Abraão, pega o seu filho Isaque, o seu único filho, e ofereça a ele a mim em sacrifício. Ei, querido, Isaque foi a promessa de Deus na vida de Abraão. A esposa de Abraão era estéril, ela não podia ter filhos. Deus fez um milagre na vida daquele casal. Deus deu para Abraão um filho. Um milagre aconteceu. E agora Deus chega para ele e fala, Abraão, você precisa entregar o seu filho para mim. Sabe o que é lindo? A palavra fala que quando Deus fala com Abraão, de madrugada Abraão pegou Isaque e foi oferecer ele em sacrifício. Gente, Abraão poderia ter falado para Deus, Deus, é o seguinte, o Senhor está pedindo meu filho, eu vou te entregar, então, mas deixa pelo menos eu almoçar com Isaque. Deus, deixa eu passar um dia com Isaque, deixa eu levar Isaque no cinema. Deus, só mais essa semana. Deixa eu curtir um momentinho com Isaque, depois eu entrego. Não, a palavra fala que Abraão de madrugada já pegou seu filho e foi entregar a Deus. E a palavra fala que quando ele fez isso, e ele estava ali para sacrificar o seu filho, quando ele levanta o cutelo, ele ouve a voz do anjo dizendo, Abraão, não faça isso, porque agora eu sei que você me ama. Quando Abraão olha à sua volta, ele vê ali um cordeiro. Deus proveu para si um cordeiro, para ele colocar no lugar do seu filho, naquele lugar, naquele dia, por causa de uma fé veloz. Abraão conheceu o Jeová Jireh, o Deus da provisão.
Deixa eu te falar uma coisa. Sabe por que Abraão tinha uma fé veloz? Porque ele obedecia com velocidade. Abraão obedecia com velocidade. Ei, tem pessoas que obedecem, mas demora para obedecer. Essa hora que você fala assim, fala Jesus. Tem gente que faz o que Deus está falando, mas fica lá, né? Ah, Deus, sabe como é que é, né? Qualquer dia, qualquer hora. Você conhece hino? Qualquer dia, Deus, eu abandono esse pecado. Ah, Deus, daqui a alguns meses eu tiro essa mágoa do coração. Senhor, daqui a um tempo, Deus, só mais esse ano, aí eu faço o que o Senhor mandou eu fazer. Vamos dizer todos juntos? Obedecer com velocidade. Querido, Deus falou, faça. Eu e minha esposa, a gente estava até lembrando esses dias isso. Quando o Maico e o Gabriel era criança, a gente tinha, na questão da obediência, a gente tinha a regra do 1, 2, 3. Quantos pais tem aqui presente? Quando começava ali com dificuldade para obedecer, a gente criou essa regra. A gente olhava para eles e falava assim, 1, 2. O Gabriel no 1 ele já fazia. O Mike só depois do 3, irmão. Ele esperava falar 3, aí ele fez. Deixa eu te falar uma coisa. Com Deus, você não tem nem que chegar no 1. Deus falou, vai, faz. A Bíblia fala que Abraão foi, ele fez. Sabe o que aconteceu? Ele conheceu Jeová Jireh. Eu não sei se você está pegando essa palavra assim. Levante a sua mão, deixa eu liberar algo para a tua vida. Obedeça com velocidade, porque para cada obediência que você realizar, já tem uma provisão de Deus esperando por você. Já tem uma provisão. Se você obedecer, você não vai precisar sacrificar. Pronto, joguei pro alto aqui agora. Importa antes obedecer do que sacrificar. Muitas vezes você está tendo que sacrificar coisas que faltou obediência. Para cada obediência já tem uma provisão de Deus esperando. Quantos estão entendendo isso? Cada vez que Deus fala, você obedece, provisão. Mas um outro homem que eu quero falar para você aqui, que tinha uma fé veloz, Davi. Não tem como deixar Davi de fora dessa lista. Davi, aquele que Deus olhava para ele e falava, achei um homem segundo o meu coração. Davi, que quando tocava o seu instrumento, o espírito maligno que estava sobre a vida de Saul batia em retirada. Davi, aquele que apenas com uma pedra derrubou o gigante Golias. Davi, aquele que começou a sua vida como pastor de ovelhas, mas se tornou rei em Israel. Esse mesmo Davi, um certo momento da sua vida, ele comete um pecado grave. Ele sai com uma mulher que não pertencia a ele, Betseba. Essa história conta ali em 2 Samuel capítulo 12. Era tempo, primavera, tempo dos reis irem para as guerras. Davi ficou no palácio e ali ele viu Betseba. Se encantou com aquela mulher que não pertencia a ele. Mandou chamar aquela mulher. Se deitou com aquela mulher e a mulher engravidou. O marido dela, Urias, estava na guerra. O que Davi fez? Tirou o cara da guerra. Ele queria dar um jeito de encobrir aquela situação. Urias tem que vir, ele tem que se deitar com a sua mulher. Ele queria encobrir aquilo e tentou até embebedar Urias. E mesmo assim Urias não se deitou com aquela mulher, com a sua mulher. Então o que Davi faz? Manda Urias de novo para a guerra e manda uma carta na mão dele, gente. Olha só. Urias levou essa carta de Davi, que todos deveriam avançar para a batalha, e quando estivesse na frente da batalha, eles tinham que voltar e deixar Urias sozinho. Foi o que aconteceu. Urias morreu. E Davi, agora sim, deu certo o meu plano, trouxe Betseba para o palácio, está tudo certo.
tudo resolvido. Mas a Bíblia fala que isso não agradou a Deus. Deus não se agradou disso. Terrível coisa é quando Deus não se agrada de algo. Terrível coisa é quando Deus não se agrada de algo. O que Deus faz? Deus manda o profeta Natã para repreender o pecado de Davi. Davi se arrepende. Você pode dar glória a Deus? Pede perdão para Deus. Só que Deus fala para ele assim: Davi, você está perdoado, mas a criança vai morrer. A palavra fala que a criança fica doente, fruto de um pecado. Fica doente. E a Bíblia diz que Davi então ele se veste de vestes de humilhação. Ele fica ali 7 dias orando, jejuando. A Bíblia fala que ele ficou no chão. Você pode dizer comigo? No chão. No chão. Clamando pela misericórdia de Deus. A criança morreu. Não teve jeito. Os oficiais de Davi, com medo de falar para ele que a criança tinha morrido. Como é que nós vamos falar isso para ele? Mas Davi percebeu. E sabe o que Davi faz? Quando ele descobre que a criança tinha morrido, a palavra fala que rapidamente ele se levantou do chão. Rapidamente ele trocou as suas vestes e foi para o templo adorar a Deus. Os oficiais de Davi falam: cara, como assim? Você estava agora no chão, você se levantou rapidamente. Davi tinha uma fé veloz. Porque quem tem uma fé veloz se levanta com velocidade. Vou falar de novo. Quem tem uma fé veloz se levanta com velocidade. Ei, quantas pessoas ficam lá no chão? Ah, Deus, por que isso aconteceu na minha vida? Já viu criança quando faz birra, deita no chão, bate o pezinho? Senhor, por quê? Deus, por que teve que ser assim? Ai, Deus, por que falaram isso de mim? Ai, Deus, por que não deu certo? Eu tava contando com isso. Deus, por quê? Vai lá no Instagram, Facebook, Twitter, já coloca a frase, né? Me sentindo no chão. Aí coloca aquelas fotinhas assim. Eu não estou falando essas coisas não acontecem aqui, amém, gente? Coisa assim, bem de lá, de longe. Me sentindo no chão. Não deu certo. A Bíblia fala que Davi se levantou rapidamente. Saiu do chão com velocidade. Mais uma vez se deitou com Betseba. E agora sim Deus aprovou. Deu um filho para eles chamado Salomão. Sabe o que significa Salomão? O predileto de Deus. Não sei se você está entendendo o que Deus está falando para você aqui essa noite. Está na hora de você aprender a se levantar do chão com velocidade. Tira essa roupa, tira essa veste daquilo que não deu certo. Coloca uma roupa daquilo que vai dar certo. Vai lá no seu Instagram, vai lá no seu Twitter, vai lá no Facebook. Tira essa frase que você está se sentindo no chão e coloca uma nova frase: o chão não é o meu lugar. Não é. Sabe o que vai acontecer? Assim como Davi descobriu que tinha um Salomão para ele, tinha um predileto de Deus para ele, você vai descobrir que existe um milagre predileto de Deus para abençoar a tua vida. Está chegando a hora de você viver o predileto de Deus para você. Não, vocês estão comigo aqui nessa palavra, gente? Está chegando a hora de você viver o que é o predileto de Deus. Eu quero só que você olhe para essa pessoa que está do céu e fale para ela assim: ó, o chão não é o seu lugar. Bata no ombro dele e fala: levanta rápido.
Irmão, se tinha uma coisa que os meus filhos, vou te falar, hein? Posso pregar aqui, igreja linda? Quantos vão me amar até o fim? Quando meus filhos tentavam fazer isso e puxando, não tinha misericórdia, irmão. Uma coisa que minha esposa não suportava era a criança batendo o pezinho no chão, deitado. Ela já vinha assim, Marinha. Não pode falar essas coisas. Pode sim, porque é Bíblia. E é bom que tá filmando. Eu prego a Bíblia, amém, gente? Se você ficar lá no chãozinho, sabe o que vai ser de Deus? Correção. Fica no chão, deserto. Fica no chão, tempestade. Fica no chão, correção, filho. Vamos lá. Levanta do chão, predileto de Deus. Aleluia. O chão, vamos falar todos juntos. O chão não é o meu lugar. Essa você pode colocar lá no seu Instagram. Amém? Vai ser a sua frase da semana. Mas a Bíblia fala de mais um homem para a gente orar aqui. Vocês querem orar comigo? Quantos querem adorar Jesus aqui? Esse talvez seja o meu predileto, Caleb. Já falei com meus filhos isso. Quem sabe não vai vir um netinho que chama Caleb. A história de Caleb fala lá em Josué, capítulo 14. Certa vez, esse homem chamado Caleb, ei, vocês estão comigo aqui, igreja missionária? Esse homem chamado Caleb, ele vai diante de Josué e fala: Josué, você se lembra? Gente, olha, presta atenção nessa história. O Espírito Santo está aqui demais com a gente. Josué, você se lembra daquele dia que ele, por intermédio de Moisés, gente, Moisés já estava morto agora. Por intermédio de Moisés, Deus falou algo a respeito de mim e de ti. Você se lembra, Josué, que tinha uma promessa para a minha vida, uma terra, uma herança? Josué, quando Deus fez essa promessa através de Moisés, eu tinha 40 anos. Josué, passaram-se 45 anos. Quem está ficando com vergonha aí? Josué, olha o Caleb falando: agora eu estou com 85. Não tinha acontecido ainda um milagre, gente. Quem está ficando com vergonha aí? Sabe aquele negócio de falar? Já faz semanas que eu estou orando por isso. Pastor, faz meses. 45 anos. Minha idade, pronto, falei. Eu sei que não parece. 45 anos, gente do céu. Eu fico pensando tanto de coisa que eu já vivi nesses 45 anos, esperando. Mas sabe o que ele fala para Josué? Então, Josué, mas eu preciso te falar uma coisa. Eu estou ainda na mesma força. Josué, eu estou acreditando ainda. Josué, eu estou na mesma pegada para trabalhar, para ir para a guerra. Josué, o meu coração está queimando. Josué, eu ainda acredito na bênção de Deus na minha vida. Josué, eu vim aqui buscar a minha herança. Josué olha para ele: Tó, é seu. Tó, Hebron. Quem pode ficar feliz por Caleb aqui? Tó, Hebron, é sua terra, vai Caleb. 85 anos. Com a bênção de Deus. Sabe por quê? Ele tinha uma fé veloz. Quem tem uma fé veloz, mantém a velocidade. Quem tem uma fé veloz, mantém a velocidade. Ei, querido, você sabe que tem carro que em segundos alcança na arrancada, alcança uma velocidade absurda. Mas não adianta apenas você ter uma boa arrancada. Não adianta apenas você que está aqui ter começado bem, ter começado empolgado. Não adianta, você precisa entender que para receber o que Deus tem para você, você tem que manter a velocidade. Você tem que manter o seu coração queimando. Você tem que manter a sua fé acesa. Você tem que acelerar nessa noite, quem sabe no jejum, na oração, na adoração. Deus está falando para você hoje: acelera. Se você perder a velocidade, querido, não vai vir. Naquele dia Caleb recebeu
Sabe por quê? Ele estava na mesma velocidade. Eu quero que você entenda uma coisa. O Espírito Santo falou para mim antes desse culto aqui. Você tem fé para receber? Faz assim com a sua mão. Existem coisas que Deus prometeu um dia que ia entregar nas suas mãos. Você vai segurar pela fé? Mantenha a velocidade, que Ele ainda vai entregar. Porque aquele que começou a boa obra na sua vida vai terminar. Você crê? Você crê nisso? Sabe, eu não sei como que você estava aí na sua fé. Talvez você estava perdendo velocidade. Deus está falando para você hoje: volte à velocidade. Volte a acelerar na sua fé, na sua busca, porque eu tenho coisas para liberar sobre a tua vida. Volte a buscar a minha presença. Volte a orar como você já orou um dia. Volte a crer, volte a confiar no Senhor que prometeu e fará. Oh, você crê nisso?